Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos. Bom dia, professor. Vamos começar nossa aula. Ontem não teve como eu vir. Eu tive que ir ao dentista. Então, que bom que a gente tinha essa aula hoje para não passar batido e ficar sem corrigir os exercícios. Bom, como eu sei que está rolando muita dúvida, gente, eu vou fazer bem passo a passo. Qualquer coisa que vocês não entenderem, destrava o microfone, pergunta, para não ter dúvidas mesmo. Nós vamos fazer muitos exercícios ainda sobre esse conteúdo, tá? Bom, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela do Open Board. Todos conseguiram ver? Aqui no Open Board? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Está escrito aqui, questão 1, responda. Letra A. Quantos números de 5 algarismos existem? Ontem eu até passei um vídeo que o professor Beto gravou sobre isso. Mas eu vou responder com vocês também. Olha só. Vamos lá. Primeiro, um número. Eita, parece que travou. Vou compartilhar novamente, que deve melhorar. Vamos lá. Acho que agora sim. Bom, primeiramente, para a gente responder essa letra A, quero que vocês observem o seguinte. Ele não deu os números que é para a gente usar, né? Então, você vai usar os números que você conhece. Quais são os números que você conhece? Ora, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Professor, mas e o 10, o 11? Não, a partir daí, gente, já são mais de um algarismo. Então, nós vamos olhar cada número com um algarismo. Agora, volta a pergunta, olha. Quantos números de 5 algarismos existem? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, são 5 algarismos, então vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 opções. Certo? Olha. Dessas 5 opções, desses 5 algarismos, quantas opções eu tenho para colocar aqui no primeiro algarismo? Lembrem-se, não pode colocar o número 0 no primeiro algarismo. Então, sobram quantas? Sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opções. Então, já vou colocar aqui, ó, 9 opções para o primeiro. E para o segundo número? Para o segundo, aí eu já posso usar o 0. Então, se eu posso usar o 0, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 opções. Então, vou colocar aqui o 10. E para os demais, também terei 10 opções. Reparem que eu não estou tirando nenhum número de lá, porque ele não falou em números distintos. Então, pode ocorrer a repetição de números. Então, fazendo a multiplicação, olha, 9 vezes 10, 90, 900, 9.000, 90.000. Aí, tipo assim, tem aquele aluno que ele é sempre mais rápido e ele pensa assim, não, professor, mas espera, eu pensei diferente.
eu pensei assim, quantos números de 5 algarismos existem? Ora, o primeiro número de 5 algarismos que eu conheço é o 10.000. Então, eu fui lá e coloquei 10.000. E o último algarismo que eu conheço e o último número com 5 algarismos que eu conheço é o 99.999. Então, para descobrir, basta eu subtrair os dois. Fazer 99.000 menos 10.000. Isso vai dar 89.999. E aí você adicionou mais um. Por que mais um, professor? Ora, porque se você não somar esse 1, você não está contando o número 10.000, está? E aí você chega no mesmo resultado. Qualquer uma das duas formas está correta, qualquer uma das duas, tá, gente? Não Meu Deus, é quem dizer foi que o isso aqui é uma gênio que pensou receitinha de assim? bolo que sempre você vai fazer da mesma forma. Aqui vale muito o seu raciocínio. Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Agora é a hora. Tranquilo. Beleza, então vamos para a letra B. Opa. Vamos lá. Deixa eu apagar essa parte aqui para nós fazermos a letra B. Beleza. A letra B diz o seguinte: quantos números ímpares de 5 algarismos existem? Então, vou colocar aqui os 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, 5 algarismos. Ímpares. Agora vem aquela coisa da última aula. Ó. Não sei se vocês lembram. Quantos números ímpares nós temos aqui? Nós temos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Quantas opções para algarismos ímpares? 5. Então, vou escrever aqui no final. Tenho 5 opções para algarismos ímpares. E para o restante? Para o primeiro algarismo, lembrando que no primeiro não pode ter o número 0. Quantas sobraram? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opções. E para o segundo? 10 opções. Para o terceiro? 10 opções. Para o quarto? 10. Professor. Sim, senhor. Pode falar, estou te ouvindo. Não? Desistiu? Não, é porque nessa primeira aí que o senhor colocou 9, quando o senhor colocou 5 no último, não tem que riscar o 5, não? Não, porque aqui ele não falou em números distintos. Você só vai tirar o número quando não puder repetir. Entendeu? Então, lembra disso. Ó. Sempre que falar em algarismos distintos, aí nós temos que cortar o número. Quando não falar em distintos, aí você deixa. Então, fazendo a multiplicação aqui, ó, vai dar 45.000. Lógico, para aquele aluno mais ligeiro, ele já pensou assim, professor, mas eram
90 mil números. Ele perguntou quantos ímpares. Ora, se são 90 mil números, 45 mil são pares, 45 mil são ímpares. Beleza. Se você conseguiu fazer dessa forma também, já é ótimo, viu? Vamos lá. Letra C. Vamos fazer a letra C. Quantos números... Professor? Oi, pode falar. Estou ouvindo. Professor? Sim, pode falar. Toda vez vai ter que fazer esse negócio de colocar o 10, o 9 em primeiro lugar, e o último vai ter que ser, tipo, se for par, vai ter que ser 10, e se for ímpar, vai ter 5, tipo assim, Então, sempre vai ter que analisar as opções. Isso sim, isso é verdade. Então, quando ele der condições assim, eu quero quantidade de números ímpares. Nós temos que ver quantos números ímpares dá para colocar. Ou ainda, quantidade de números pares. Aí nós vamos ter que analisar quantos pares tem, entendeu? Sempre precisa desses... Fala de novo, professor, porque tá responder. travando. Oi? Não ouvi. Fala de novo, porque tá travando. Ah, tá. Então, olha só. Para toda questão, sempre vai precisar fazer os risquinhos, sempre vai precisar analisar o contexto. Por exemplo, ele pede números ímpares. Aí nós vamos ter que olhar quantos números ímpares nós temos. Sempre vai precisar fazer essa contagem. Ok? Vamos lá, letra C. Quantos números de 5 algarismos são maiores que 71.265? Ah, esse aqui é muito fácil. Ele nem tem análise nele. Olha lá. Quantos números são maiores que 71.265? Qual o maior número com 5 algarismos que nós temos? Nós temos o 99.999. Esse é o maior, porque o próximo é 100 mil. 100 mil já tem 6 algarismos. Nós vamos subtrair 71.265. Por quê? Porque assim nós vamos saber quantos números tem entre os dois. E dessa forma, saberemos quantos são maiores que 71.265. Fazendo as contas. Isso aqui vai dar 28.738. Vamos fazer aqui. 28.734. Tranquilo? Alguma dúvida nessa? Acho que essa era mais fácil, né? Então vamos para o próximo. Questão 2. Para os hóspedes que desejam tomar café da manhã no quarto, um hotel oferece as seguintes opções: bebidas quentes, chocolate, café puro, chá e café com leite. Quantas opções de bebidas quentes, então? 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui 4 opções. Sucos. 1, 2 opções, tudo bem? Pães. Croissant, pão francês, pão de forma e pão integral. Mais 4 opções. E queijo. Branco, mussarela e queijo prato. 3 opções. Aí ele diz o seguinte: o hóspede X fez a seguinte solicitação: um suco, um pão e um tipo de queijo. O hóspede Y pediu uma bebida quente ou um suco, um pão e um tipo de queijo.
De quantas formas distintas cada hóspede poderá ser servido? Bom, então vamos começar pelo hóspede X. 1, 2, 3 tracinhos. Por que 3? Porque ele fez um pedido de 3 itens que estão representados ali. Então, olha só. Vou colocar aqui na cor azul. Olha, o hóspede X pediu um suco. Quantas opções de suco nós temos? Nós temos 2 opções de suco, tá? Ele também pediu um pão. Quantas opções de pão nós temos? Nós temos 4 opções. E ele ainda pediu um tipo de queijo. Quantas opções de queijo? 3. Quer dizer, basta fazer a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24 maneiras diferentes que o hóspede X tem de pedir esse lanche com suco, pão e queijo. Agora vamos fazer o do Y. O Y pediu o seguinte: uma bebida quente ou um suco. Quantas opções de bebidas quentes nós temos? 4. E de suco? Mais 2. 4 mais 2, quantas opções ele tem? 6. O que mais que ele pediu? Ele pediu um pão. Quantas opções de pão? 4. E um tipo de queijo. 3 opções de queijo. Tá aqui, ó. E agora? Multiplica. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. Acho que essa estava fácil. Vocês tiveram alguma dúvida nela? Vamos aproveitar que já está na tela que faz de novo. E aí? Então, vamos continuar. Questão 3. Ah, essa aqui também é uma delícia, né? Uma moeda é lançada 2 vezes sucessivamente. Quantas sequências de faces podem ser obtidas? Quais são elas? Olha só. Eu vou pegar a moeda e vou lançar ela 2 vezes. Vou colocar aqui uma ferramenta de texto. Suponha que na primeira vez que eu lancei, ela caiu e deu cara. Na segunda vez que eu lancei, ela caiu e também deu cara. Essa é uma opção, concordam? Qual outra opção? Posso ter lançado novamente, a primeira vez ela deu cara, e na segunda ela deu coroa. Também é uma opção. Próxima. Posso ter lançado a primeira vez e ela deu coroa, e na segunda vez deu cara. Ou ainda, nas duas, pode ter dado coroa. Tem mais alguma opção que poderia? Não, né? Ou ela dá cara e cara, ou ela dá cara e coroa, ou coroa e cara, ou coroa e coroa. Então, são quantas opções? Nós podemos ter até 4 opções, tá? Tranquilo essa aqui? Alguma dúvida nela? Tranquilo. Beleza. Então, vamos para a próxima. Agora essa aqui estava show. Essa aqui estava show de bola. Olha só. Uma senha com 6 algarismos tem as seguintes características.
Seus algarismos são distintos. Então, aqui nós já vamos ter que fazer um arranjo, porque não pode repetir números, tá? E ainda, a soma dos dois últimos algarismos deve ser igual a 6. Ok. Com essas características, determine a quantidade de senhas possíveis que podemos formar. Vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui não quer aparecer. Vamos lá, vou colocar aqui as linhas. 2, 3, 4, 5. São 6 algarismos. Então, coloquei 6 tracinhos. Quais os algarismos que nós conhecemos? Nós conhecemos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos que nós conhecemos. Vou aumentar um pouquinho, porque nós vamos ter que rabiscá-los. Então, olha só. Primeira coisa que ele pediu que os algarismos têm que ser distintos. Segundo, a soma dos dois últimos algarismos deve ser igual a 6. Observe esses valores que nós temos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como que eu faço? Quais desses algarismos eu somo que dá 6? Pensa. Se eu somar 9 mais 1 vai dar 6? Não. Quais desses números eu somo que dá 6? Poderia ser 0 mais 6, né? Eita. Olha que coisa. Ele passou de página. Vamos lá. Poderia ser 0 mais 6. Outra poderia ser 6 mais 0. Qual outra opção? Fala aí, gente. 2 Vamos lá. 4. 1 mais 5. 1 mais 4 mais 5. 3 mais... O que mais? 2 mais 4. 2 mais 4. Mas se for 1 mais 5, pode ser 5 mais 1 também, não pode? 5 mais 1. 2 mais 4. 2 mais 4, isso. O que mais? 3 mais 3. Aí não pode. 4 mais 2. Por que que eu não vou usar o 3 mais 3? Porque os algarismos têm que ser distintos, tá? Ou seja, eles têm que ser diferentes. Tudo bem? E aí, gente, parece que vocês ficaram no silêncio. Deu até medo agora, hein? Bom, vamos lá então. Nós temos essas opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções que podem acontecer para esses dois últimos números. Então, vou tirá-los daqui. Vou tirar os dois últimos. E vou colocar a quantidade de opções que pode dar neles. Qual é a quantidade de opções? 6 opções. Tudo bem até aqui? Não vou passar para a próxima parte enquanto vocês não entenderem essa não, viu? Beleza. Então, beleza, vamos lá. Eram quantos números aqui mesmo? Eram 2, né? Então, 2 números já foram. Vou tirar eles daqui. Vou tirar o 0 e vou tirar o 6. Por que que eu vou tirar o 0 e o 6? Porque é uma das opções, ó. 0, 6, 6 e 0. Então, tirei. Professor, por que que o senhor tirou? Porque os algarismos têm que ser distintos. Então, você não pode contar eles mais do que uma vez. Eles podem aparecer somente uma vez. Professor, Oi, Micaele. mas poderia tirar qualquer uma dessas opções que a gente somou?
Podia tirar o 5 e o 1, podia tirar o 4 e o 2. Aí fica a critério de vocês. Eu tirei o 0 e o 6, mas poderia tirar o 4 e o 2 tranquilamente. Tá? Dá o Poderia mesmo tirar o resultado. 8 e 9 também, que nem ia dar nada. Como é que é? Poderia tirar o 8 e 9 também, que nem ia dar nada, né? 8 e o 9, não. Olha as opções que nós temos. 0 e 6, 5 e 1, 4 e 2. Somente entre esses números, tá? Mas esses números aí, né? As opções que tem. Os de Sim, cima e os de baixo. exatamente. Então, ele só é um número representativo, né? Seria. Só que veja só isso. Se você tira o 8 e o 9, eles são opções para as duas últimas casas? Veja que eles não representam opções para as duas últimas casas. Por que não? Porque a soma deles tinha que dar 6. Então, eu não posso contar eles como repetições, como possibilidades dessas últimas duas. Mas como das outras, posso? Posso. Por isso eu não podia cortar eles antes. Entendi. Então, olha só, vamos lá. Vou colocar aqui em outra cor. Sobraram quantas opções para a primeira casa? Sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opções. Então, vou colocar aqui. 8 opções para a primeira casa. Concordam que foi um número embora ali? Foi. Então, vou tirar um número daqui. Agora, sobraram quantas opções para a próxima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 opções. Tiro mais um número. Sobraram quantas opções para a próxima? 6. E para a próxima? 5. E agora, o que fazer? Basta multiplicar para encontrar o resultado. Vamos lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6, 180. 180 vezes 7, 1.260. 1.260 vezes 8, 10.080. Professor, mas a repetição do número 6, nesse caso, não tem problema? Vamos lá. Então, aí, beleza. Olha só, eu não repeti o número 6 aqui, na verdade. Veja que o que significa esse 6 aqui? Ele significa 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E esse número 6 aqui, o que ele significa? Ele significa 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Entendeu? Esses 6 que aparecem aqui, junto com os risquinhos, eles não são propriamente o algarismo, tá? Eles são possibilidades. O 6, na verdade, ele apareceu uma vez, que foi aqui, ó, 0 e 6 ou 6 e 0. E aí eu já cortei ele e cortei o 0, viu? Entendi. Mas é normal, gente. A primeira confusão principal que acontece é confundir as opções com os algarismos. Toda vez que fala com número, é assim. Bom, vamos fazer a última então, que parece que o tempo está urgindo contra nós. Vamos lá. Em uma feira de artesanato, uma barraca vende ímãs de geladeira com formatos de flores, frutas e animais. Então, olha bem, aqui ele já deu o comando da questão para a gente. Uma barraca vende ímãs de geladeira com formatos de flores, frutas e animais. Quantos tipos? 3 tipos apenas. Quais são esses tipos? Flores,
frutas e animais. Uma freguesa quer colocar lado a lado 5 ímãs em sua geladeira. Opa, então ele já falou para a gente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ímãs, né? Quantas sequências de formas ela poderá montar comprando exatamente 5 ímãs? Ora, ela vai lá e compra o primeiro ímã. Quantas opções ela tem para comprar? 3 opções. Ela vai lá e compra o segundo ímã. Quantas opções? 3 opções. Para o terceiro, 3 opções. 3 opções. 3 opções. Todo mundo entendeu por que eu coloquei 3 em tudo? Sim. Porque não pediu distintos. Isso, garoto, muito bem. Porque ele não pediu distintos. Então, vocês concordam que eu poderia colocar 5 ímãs, todos eles de frutas, né? Ou todos eles de flores, ou todos eles de animais. Ele não pediu distinção. Ele pediu apenas a quantidade de possibilidades que teria. Então, fazendo a multiplicação aí, ó. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243 sequências que podem ser formadas. Tranquilo? Professor, mas por que não é 5 vezes 3? Que é 5 opções e 3 ímãs. Não, 3 opções e 5 ímãs. 3 opções e 5 ímãs. É assim, ó. Porque... É porque para cada ímã que ela for comprar, imagina, você chega lá e fala, olha, eu quero comprar um ímã. Aí a pessoa fala, não, beleza, eu tenho de flores, frutas e animais. Só que dentre essas flores, aliás, flor eu não conheço muito, então vou falar dentre essas frutas, né? Dentre essas frutas, ele poderia colocar um ímã de morango, ou ainda um ímã de abacate, de abacaxi, de laranja, de pera, de uva, de mamão. Então, de melancia, veja que tem várias e várias frutas que ele poderia colocar. Se você diz que 3 tipos de ímã vezes 5 ímãs que ele comprava, daria só 15 opções. E 15 opções para tantas frutas, para tantas flores ou para tantos animais que podem ter nesses ímãs é pouco, entendeu? Então, quando você tiver com uma questão dessa para resolver, o que você vai fazer? Você vai analisar qual o total de sequências possíveis. Talvez seja impossível, porque ele não falou nem quantidade de ímã, ou quantidade de opções que nós temos. Por exemplo, quantos animais tem nesses ímãs? Nossa, poderia ter animal demais. Então, sempre que você for resolver uma questão dessa, a primeira coisa a se fazer, observa a quantidade. Ele falou 5 ímãs. Vai lá, faz os 5 tracinhos e analisa quantas opções você tem para cada um. Desse jeito, você resolve qualquer exercício de análise combinatória. Certo? Professor, Certo. essa aula vai ficar salva. Ué, vocês querem que salve ela? Eu vou colocar no... Posso colocar no Google Drive. Porque eu já tentei salvar uma aula desse tamanho no YouTube. Eu não tenho esse Google de Drive jeito aí nenhum. não, professor. Oi? Como é que é? Eu não tenho esse Google Drive não. Você tem conta no Google? Gmail, alguma coisa desse tipo? Vamos fazer assim, eu vou tentar salvá-la no YouTube. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Eu vou tentar salvar essa aula no YouTube e mando o link para vocês, caso vocês queiram reassistir, tá bom? Beleza. Ok. Demorou. Pessoal,
Mais alguma dúvida? Bom, então, pessoal, vou encerrar a aula. Nós temos aqui 23 participantes. Faça favor, destrava a câmera para eu ver se vocês estão aí. Para ver quem está. Minha câmera está quebrada. Keverson, está com a câmera quebrada? Isso. Tá, sem problema. Pior que a minha também tá, professor. Ixi. Não, isso são detalhes, tranquilo. É só isso, beleza. É só para eu ver quem tá, quem não tá, porque eu tenho que mandar uma mensagem para a coordenação já explicando quem não veio, para poder mandar mensagem para os pais. O que tá com a Bom? câmera quebrada. Ana Carolina, também? Beleza. Celular de hoje em dia não vale nada, professor. Quebra fácil demais. Ah, notebook é uma beleza. Notebook também não dura quase nada. O outro meu, eu tinha que mostrar o estado deles. Estou usando da minha esposa. O meu Já quebrou pode tudo. desligar a câmera? Podem. Bom, meninos, então fiquem com Deus. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem. Semana que vem já continuamos, tá? Tenham um bom dia. Até mais. Até. Falou, professor. Falou. Falou.